irmãos e irmãs, vamos iniciar este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje, através deste culto, vamos pensar sobre a importância do culto e também da nossa vida diária na presença de Deus. Por isso, culto e vida para a glória de Deus. E ao iniciarmos este culto de louvor e adoração, nesse instante ouviremos o prelúdio. Adoremos ao Deus da nossa vida. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Nesse instante, ouviremos o hino de louvor ao nosso Deus, glória e louvor.
toda graça, misericórdia e amor, Deus Santo, soberano, grandioso, ao Senhor seja toda a honra, todo o louvor e toda a glória, porque reconhecemos e cremos que o Senhor é o nosso Deus, o único Deus e o único digno de ser adorado, louvado e celebrado. Apresentamos este culto ao Senhor, porque somente ao Teu nome é devido todo louvor e adoração. Por isso, Senhor, nos reunimos como povo do Senhor, como filhos e filhas do Senhor, como igreja do Senhor, para adorar ao Senhor na beleza da santidade. Recebe os nossos louvores e a adoração que prestamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Faremos nesse instante, irmãos e irmãs, a leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Assim diz o texto sagrado: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quero destacar o final da leitura desse texto. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos e irmãs, gostaria que observássemos este texto e memorizássemos esta leitura, porque ela fará parte da reflexão bíblica desta noite. Louvemos ao nosso Deus nesse instante, através do hino 29, Ó Rei Sublime. Cantemos.
confissão de pecados, faremos a leitura na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também vós sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quero repetir o versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Momento de confissão. Cristo morreu pelos nossos pecados. Nesse instante, cantemos o hino em fervente oração. Oremos. Bondoso Deus, nesse instante de oração, suplicamos o perdão para os nossos pecados. Suplicamos o perdão porque reconhecemos que somos pecadores e precisamos constantemente das Tuas misericórdias sobre nós. Também suplicamos o perdão porque cremos que Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme nos ensina as Escrituras. Por isso, Senhor,
nesse instante de oração, suplicamos: tem misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados. E que nós possamos prosseguir a nossa caminhada de fé, dirigidos pelo Teu Santo Espírito e olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Ó Deus, reconhecemos que nada merecemos, mas por causa de Teu Filho Jesus Cristo, nosso mediador, é que nós suplicamos: tem misericórdia de nós e perdoa-nos os pecados. Oramos em nome de Cristo, agradecidos. Amém. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus no Salmo 32, versículos 1 e 11, diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Irmãos e irmãs, pela fé em Cristo Jesus, somos perdoados pela misericórdia de Deus. Por isso, respondamos ao perdão a nós concedidos, cantando: que as palavras dos meus lábios. Dando continuidade a este culto de louvor ao nosso Deus, nesse instante apresentamos a nossa gratidão ao Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor é fiel e o Senhor Deus tem suprido a nossa necessidade. Nesse instante faremos a consagração das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Vários e vários irmãos já apresentaram seus dízimos e ofertas, e ainda outros tantos irmãos apresentarão os seus dízimos e ofertas. E os dados da conta bancária da igreja estão aqui no vídeo, e aqueles que ainda não anotaram e desejam consagrar o seu dízimo, a sua oferta, então basta anotar aí os dados da conta bancária da igreja e fazer a sua consagração da sua oferta. Então, irmãos e irmãs, este é um momento de gratidão, de agradecermos a Deus pela sua provisão. Ele tem cuidado de nós. E enquanto fazemos este momento do ofertório, cantaremos o hino 225, Graças dou sim pela vida. E enquanto cantamos este hino, apresentemos a nossa gratidão a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Thank you.
Agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado sobre a tua igreja, sobre as nossas famílias. Agradecemos pelo sustento de cada dia. Nunca tem nos faltado o necessário. E que o Senhor continue a suprir as nossas necessidades. E que as tuas bênçãos sejam sempre derramadas sobre a vida da tua igreja, sobre a vida dos teus filhos e filhas. E que nós, numa atitude de gratidão ao Senhor, de obediência à tua palavra, e também numa atitude de confiança que o Senhor tem cuidado de nós também possamos sempre apresentar ao Senhor o nosso ofertório, reconhecendo que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade, irmãos e irmãs, a este momento da gratidão, do louvor a Deus, cantemos canções de louvor ao nosso Deus. Senhor.
Irmãos e irmãs, dando continuidade a este culto de louvor, nós vamos ter agora o momento da reflexão bíblica, reflexão na Palavra de Deus. Hoje quero meditar com os irmãos a respeito de nós, a respeito da igreja, a respeito do nosso jeito de ser como cristãos, como Igreja de Jesus. Infelizmente, como Igreja de Jesus, nem sempre o representamos bem diante da sociedade. Aos olhos do mundo, nem sempre a Igreja tem vivido com dignidade do Evangelho de Cristo. Infelizmente, o comportamento da igreja diante da sociedade muitas vezes tem sido negativo. É verdade que a igreja tem muitos exemplos positivos, muitas atitudes positivas, mas também é verdade que a sociedade ela olha mais o aspecto negativo do que os positivos. E por isso que as Escrituras, o Evangelho, nos alerta a procurarmos viver com dignidade o Evangelho de Cristo. Quando olhamos para a igreja dos nossos dias, percebemos que a igreja tem sido mais materialista do que simples de coração e consagrada a Deus. Uma igreja, os cristãos atuais, uma boa parte dos cristãos atuais, são mais interessados nas coisas materiais. Também podemos perceber, analisar que crentes atuais são mais inconstantes na fé do que fiéis a Deus. Também facilmente se percebe crentes mais gananciosos e avarentos do que generosos para com a causa de Deus. Muitos dizem-se cristãos, mas estão cada vez mais distantes dos ensinos do Evangelho de Cristo. Ao invés de serem sal e luz do mundo, muitos crentes têm assumido a forma pecaminosa de viver do mundo, como se fosse tudo normal. Jesus, através dos Evangelhos, mostra que nos tornamos atraentes como igreja na medida em que nos tornamos diferentes do jeito de ser do mundo. O próprio Jesus, na sua oração sacerdotal, ele disse: eu não sou do mundo, como eles também não são do mundo. Eles quem? Os seus discípulos. O mundo não será impactado pelas nossas práticas religiosas, pelas nossas práticas de culto, mas o mundo será impactado pelo nosso procedimento digno do Evangelho de Cristo no dia a dia. Cristãos que procuram espelharem-se em Cristo. Não adianta dizer que é cristão, que é crente, se as atitudes no dia a dia forem contrárias aos ensinamentos e exemplos de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é interessante observarmos, irmãos e irmãs, que esta maneira de viver com dignidade o Evangelho de Cristo não é uma preocupação só da igreja dos nossos dias, mas
esta preocupação com uma igreja digna do Evangelho de Cristo, já se fazia presente no início da história da igreja no século I. É isto que nos apresenta muitos relatos dos evangelhos e das cartas apostólicas. E é isto que nos apresenta também de uma forma muito direta a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 27. E faremos a leitura deste versículo nesse instante. Filipenses, capítulo 1, versículo 27, diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Estas são as palavras do apóstolo Paulo quando escreve esta carta aos Filipenses. E o início do versículo 27 deste capítulo 1 diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, neste momento de reflexão, quero falar sobre o tema Evangelho de Cristo, um estilo de vida. Vamos orar. Graças te damos, bondoso Deus, pela tua palavra que nos orienta, que nos exorta, que nos abençoa, que nos consola, que nos conforta, que nos fortalece. E agora, nesse instante em que vamos nela meditar, suplicamos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre nós, para que possamos compreender os princípios elementares da nossa fé através da Tua Palavra. Fale aos nossos corações, oramos assim em nome de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, Evangelho de Cristo, um estilo de vida. Como acabamos de ler e destacar na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27, onde está escrito: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Comentamos muito rapidamente na nossa palavra introdutória a respeito da igreja atual, comportamento dos cristãos atuais, da igreja atual. Podemos perceber, infelizmente, a igreja de Jesus, membros da igreja de Jesus, muitas vezes envolvido com situações contrárias aos princípios do Evangelho, aos princípios de Cristo, envolvidos muitas vezes em jeitinhos, em falcatruas, em corrupções. E isto não se dá somente no meio político, em que políticos se apresentam como sendo evangélicos, como sendo cristãos, mas ao mesmo tempo tendo atitudes assim totalmente contrárias aos princípios do Evangelho de Jesus. E não é somente, como disse, no meio político, mas na sociedade como um todo. Muitos crentes no dia a dia acabam tendo atitudes que não têm nada a ver com o Evangelho de Jesus e acham que é tudo normal. Isso que é o mais grave, é o crente não ter atitudes conforme o Evangelho de Jesus, ou seja, ter atitudes contrárias aos princípios do Evangelho e achar que é tudo normal. Isso que é o grave da situação. E esse texto, pequeno texto que acabamos de ler, chama-nos a vivermos acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Eu sei, irmãos, eu sei, irmãs, não somos perfeitos. Temos as nossas limitações, temos as nossas falhas, mas o texto bíblico nos chama para
caminharmos em direção a este objetivo maravilhoso e abençoador que é o Evangelho de Jesus Cristo, olhando para Cristo e para os princípios dignos do seu Evangelho. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. E como já afirmamos como tema desta reflexão, Evangelho de Cristo, um estilo de vida. Isto então, irmãos, significa que a nossa vida deve ser vivida a partir dos princípios do Evangelho de Cristo. E isto se torna um ato de evangelização. Isto se torna um testemunho cristão no mundo. Muito se fala no meio da igreja evangélica, muito se fala de campanhas de evangelização, igrejas evangelistas, congressos de missões e coisas semelhantes a estas. Coisas estas focadas em eventos religiosos. Os programas e estratégias de evangelização podem até ter o seu valor, desde que sejam feitos com motivações corretas. No entanto, irmãos e irmãs, é preciso enfatizar: a evangelização, o testemunho cristão não podem ser apenas um evento na agenda da igreja. A evangelização, o testemunho cristão é a razão da existência da igreja. A evangelização e o testemunho cristão fazem parte da natureza da igreja. E por que isso? Porque o Evangelho de Cristo não é um discurso e nem um evento, mas o Evangelho de Cristo é um estilo de vida diário. A igreja deve viver o Evangelho dia a dia, na simplicidade das coisas que se apresentam, das atitudes que precisamos ter no dia a dia. Ao longo da história, e especialmente da evangelização do Brasil, a Igreja Evangélica Brasileira herdou um comportamento mais focado no discurso, nas palavras e nos eventos, do que nas atitudes. Basta nós vermos o comportamento de muitos crentes. Eles vão à igreja nos cultos, principalmente aos domingos, ouvem a palavra de Deus, cantam louvores a Deus, fazem as suas orações, mas durante a semana muitas vezes têm atitudes opostas aos princípios da fé cristã. Por quê? Porque muitas vezes a prática cristã de muitos crentes está focada mais no discurso e no evento, no ritual religioso, do que nas atitudes cristãs do dia a dia. Podemos perceber, inclusive, que temos por aí bons discursos bíblicos, bons eventos evangélicos, mas nem sempre temos boas atitudes cristãs, boas atitudes evangélicas e boas atitudes cristãs. Irmãos e irmãs, por isso precisamos avaliar a nossa caminhada como Igreja de Jesus nos nossos dias. Quando olhamos a igreja primitiva, quando olhamos o testemunho da igreja do início, lá do primeiro século, conforme registrado
no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Esse texto nós lemos no início deste culto. E este texto diz, nos versículos 46 e 47, a respeito da igreja primitiva. Diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E veja, irmãos, uma coisa importante: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Veja, irmãos e irmãs, que esta igreja primitiva, ela procurava viver com dignidade o Evangelho de Cristo no dia a dia. O texto diz: diariamente perseveravam nas virtudes cristãs, nas atitudes cristãs. E o texto então encerra dizendo que enquanto isso, o próprio Deus acrescentava à igreja dia a dia os que iam sendo salvos. Isto significa, irmãos, que quando olhamos para a igreja primitiva, a igreja do início, a igreja do Atos dos Apóstolos, percebemos que a principal forma de evangelização se dava através de um viver diário digno do Evangelho de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, então, quando se reporta aos cristãos da cidade de Filipos, aos cristãos filipenses, o apóstolo Paulo enfatiza: vivam acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Os cristãos do primeiro século experimentavam provações muito difíceis, tribulações muito intensas, principalmente as perseguições. Mas mesmo assim, quando nós lemos o relato da igreja no Novo Testamento, nós vamos perceber que a ênfase era: mantenham-se firmes, sejam perseverantes e vivam com dignidade o Evangelho de Cristo. A principal forma de evangelização e de testemunho cristão se dava através de um viver diário digno do Evangelho de Jesus. Alguém já afirmou: prega o Evangelho em todo o tempo, e quando for oportuno, use palavras. Esta frase quer dizer que devemos viver a simplicidade do Evangelho de Jesus no dia a dia, através das nossas ações, através das nossas atitudes. E quando tivermos oportunidade de compartilhar o Evangelho com alguém, então a gente utiliza palavras. Mas estas palavras estarão endossadas pela nossa atitude cristã. Irmãos e irmãs, a forma mais eficaz e bíblica do testemunho cristão é aquela que é feita com a nossa própria vida, com as nossas próprias atitudes. Mais uma vez enfatizamos, foi isto o que o apóstolo Paulo enfatizou para os cristãos filipenses: vivam acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Como é que nós estamos vivendo como cristãos no nosso dia a dia? Como é que estão sendo as nossas atitudes? Como é que tem sido o nosso jeito de ser? Não basta apenas dizermos que somos cristãos, que somos crentes. As nossas atitudes, apesar das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas, Deus conhece a nossa vida e o nosso coração, mas as nossas atitudes como cristãos precisam ter como referência os ensinos do Cristo, os ensinos de Jesus.
Não adianta dizermos que somos cristãos, que somos crentes, mas vivermos como aqueles que não se importam com os princípios do Evangelho, termos atitudes semelhantes àqueles que não se importam com os ensinos de Jesus. Não, somos chamados para viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, a partir de mim e de cada um de nós, sejamos todos evangelizadores, tenhamos todos testemunho da fé cristã, pois todos somos chamados por Cristo para viver a nova vida de maneira digna do seu Evangelho. Como diz o hino Palavras de Vida, número 105 do nosso hinário, na segunda estrofe diz: Cristo a todos agora dá belas palavras de vida. E Jesus constantemente, através da sua bendita palavra, através do seu Evangelho, tem transmitido a nós constantemente, frequentemente, através das nossas reflexões bíblicas, através das nossas meditações do estudo bíblico, Cristo tem transmitido a todos nós constantemente belas palavras de vida. Precisamos então, irmãos e irmãs, darmos ouvidos às belas palavras de Cristo, que nos chama para viver de maneira digna do seu Evangelho. Por isso, irmãos e irmãs, afirmamos: Evangelho de Cristo, um estilo de vida para a glória de Deus. E nesse instante, ao encerrarmos esta reflexão, cantaremos o hino Belas Palavras de Vida. Cristo a todos agora dá belas palavras de vida. Acolhamos as belas palavras de vida do Evangelho de Cristo no nosso coração, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Cantemos. Já estamos caminhando para o encerramento do culto, e nesse instante do envio teremos um momento de oração e súplica. Nós vamos colocar a nossa vida diante de Deus em oração.
carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Nesse instante, ouviremos o cântico do hino baseado no Salmo 142. E enquanto ouvimos este hino, coloquemos diante de Deus as nossas necessidades. É momento de oração. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse instante, coloquemos a nossa vida e tudo aquilo que envolve a nossa vida diante de Deus em oração e súplica. Senhor Deus, o Senhor é conhecedor de todas as coisas. A Tua palavra nos ensina que mesmo antes das palavras chegarem à nossa boca, o Senhor já conhece toda a nossa necessidade. Mas ao mesmo tempo, o Senhor, através da Tua palavra, nos ensina a buscarmos ao Senhor em oração,
numa demonstração de confiança e de fé na providência do Senhor. E nós cremos que o Senhor é um Deus presente e é um Deus que age na vida dos teus filhos e filhas, age na vida da tua igreja. Por isso recorremos ao Senhor em oração e suplicamos que o Senhor esteja suprindo a cada uma das necessidades, ó Pai. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece tudo o que envolve a nossa vida. O Senhor conhece principalmente as nossas lutas, as nossas provações, as nossas dificuldades. De todas as formas, o Senhor conhece. E suplicamos que o Senhor esteja estendendo a tua mão e que o Senhor possa estar agindo na nossa vida e que o Senhor possa estar, segundo a tua santa e bendita vontade, transformando as nossas necessidades em situações de bênção sobre a vida da tua igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado também através da ação do Senhor nas nossas necessidades. Ó Deus, oramos assim porque confiamos que o Senhor é um Deus que age constantemente na vida do teu povo. Oramos agradecidos também pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Suplicamos que o Senhor continue a guardar a tua igreja, a guardar as nossas famílias, a guardar todos os nossos irmãos e irmãs que participam deste culto, seja nesse instante ou em outro momento, que todos que participam deste culto sejam abençoados pelo Senhor. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos já encerrar este culto. Antes, porém, queremos mais uma vez lembrar que se você está participando deste culto, mas ainda não se inscreveu no canal da nossa igreja, nesta plataforma do YouTube, então faça isso. Se este culto, esta programação da igreja tem feito bem à sua vida, à sua família, então se inscreva no nosso canal e também ative o sininho. A inscrição fica deste lado aqui, e ative o sininho também para que você seja lembrado no seu celular todas as vezes que esta igreja tiver a sua programação aqui neste canal do YouTube. E também nós que estamos participando frequentemente do culto, nós também precisamos dar o like, o joinha, para que isto diga ao canal, à plataforma do YouTube, que esta programação tem sido importante para a vida de bastante pessoas que têm assistido a estes cultos. Nós vamos cantar nesse instante o hino 163, Deus vos guarde pelo seu poder. Cantemos.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre suas vidas, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Que todos os irmãos e irmãs tenham uma excelente semana abençoada por Deus e que nós possamos viver com dignidade o Evangelho de Cristo no nosso dia a dia, através das nossas atitudes e dos nossos afazeres diários. Deus abençoe a todos e todas em nome de Jesus. E nesse instante ouviremos o pós-lúdio. Deus abençoe, irmãos e irmãs.